Olá, todos bem-vindos ao meu canal. Aqui falamos sobre espiritualidade, mas de uma forma mais alegre, sempre tendo a doutrina como base, doutrina espírita, óbvio. Se você ainda não é inscrito no canal, eu peço, por favor, que se inscreva antes, né, para não esquecer. Esse canal ele tem o formato, eu construí ele na verdade para ser uma coisa mais para os jovens, né, que eu trabalho com os jovens, com adolescentes, na parte da espiritualidade. Então, para não ser aquela coisa muito pesada, né? Então, se você conhece algum jovem que gosta de ouvir sobre a doutrina, né, de uma forma mais atrativa, sem nenhum misticismo em cima disso, compartilhe com ele, né? Eu garanto que ele vai gostar. Se ele for jovem, né? Se tu for jovem, como jovem é muito gosta de tá sempre na correria, te inscreve agora no canal ali, antes que tu esqueça, deixa um comentário depois. E se tu for velho, te inscreve agora mesmo, que depois tu vai esquecer, né? Que o Alzheimer pode te pegar, né? Então, vamos lá. Hoje o tema do canal vai ser sobre o quê? Vai ser sobre a projeção astral. É um tema que todo mundo gosta, a maioria do pessoal gosta, tem curiosidade de saber o que é, como é que você faz, o que é isso, será que a doutrina falou sobre isso? Que são as nossas saídas do corpo, por assim dizer, da alma, né? Tanto principalmente durante a noite, né? Porque durante a vigília, quando a gente está no nosso dia a dia, o espírito está, digamos assim, dentro do corpo biológico, mas ele se desprende muito facilmente, e a gente tem a tendência, pelo que o espírito fala, né, pelo que o Kardec pergunta pro espírito da verdade, a tendência sempre na parte da noite a gente ter mais facilidade de sair, né? Então, nesse livro aqui, a partir da pergunta 400 dos livros dos espíritos, tá? Ele vai falar sobre a emancipação da alma, que é a mesma coisa que a projeção astral, desdobramento. Ela tem essa variedade, né, de nomenclatura também, tá? Então depende da cultura vigente, cada um trata ela de uma maneira. Então a gente vai falar sobre a projeção astral, tá? Como é que ela acontece? Eu me baseei no Livro dos Espíritos, né, para fazer o vídeo das minhas próprias experiências, que foi isso que me chamou para dentro do espiritismo, tá? Para ainda quem não conhece a minha história, né, como eu estou recém começando o canal, a minha história dentro do espiritismo me trouxe justamente por causa das saídas do corpo, né, querer fazer isso. Então eu estava mais preocupado com o fenômeno, como acontece muito no início, do que na própria transformação moral, né? Que a gente depois, quando começa a estudar seriamente, a gente vai entender que o furo é bem mais embaixo, né? Que é a tua própria transformação que tu vai começar a buscar, né? A gente fala muito na tal reforma íntima dentro do espiritismo, que são as nossas mudanças, né? Para melhor, assim espero. Então, outro livro que é muito bom também, que ele vai falar muito sobre isso, que são pessoas que se aprofundaram, na verdade, o espiritismo ele trouxe isso à tona, uma das temáticas que o espiritismo fez, né, foi trazer isso para o público, e Kardec mesmo disse que não teria como dizer tudo, né, então as pessoas foram dando continuidade através dos livros. O próprio Chico fala junto com todos os livros que ele fala, né, do André Luiz, na série André Luiz se desdobra, né, vai para outros lugares. Então, cada um abordando da sua maneira, né. Quem tem um bonito trabalho em cima
da mediunidade, ele também é do autor que fala bastante nisso, é o professor Wagner Borges, né? Todo mundo deve falar, quem gosta do tema já deve ter lido alguma coisa. Esse livro aqui é um espetáculo, é um compêndio, digamos assim, sobre saber como é que são as sensações, né, o que acontece, quais as possibilidades do teu organismo quando para te poder fazer lucidamente. Isso dá para fazer forçadamente, né? Ou não, ou ele vai te explicar depois, que isso está no Livro dos Espíritos também, que toda noite a gente acaba acontecendo essa situação, vamos dizer assim, esse fenômeno da saída da alma, o despreendimento, né? O Kardec faz várias perguntas para os espíritos, né, querendo saber o que acontece, né, durante o sono. Então eles vão explicando, né? Eles não se aprofundam muito. Eles te dão a base ali. E outros autores vieram até hoje, né, também explicando muito mais as possibilidades do que acontece durante o sono. Da outro autor muito bom também, que eu gosto, né, são esse Robson Pinheiro, né, o Desdobramento Astral. Robson também, ele vai falar muito, né? Então, um livro muito bom, tá? Para se ter, para a gente tentar começar a querer compreender o que é esse fenômeno, o que eu posso fazer durante a noite, digamos assim, tá? Se eu posso ajudar alguém ou não. Então, essa temática, ela tá bem tocada, né, digamos assim, é muito falada dentro dos centros. Então Kardec, ele pergunta, né, ele começa perguntando pro Espírito da Verdade, lá na pergunta 401, né, que durante o sono a alma repousa como corpo, ele pergunta pro Espírito, né, que, ou seja, o meu Espírito precisa ficar grudado ali, né, em cima do meu corpo, na cama, vamos dizer assim. Daí os Espíritos vão responder para ele que não. Ele usa a palavra jamais, que o espírito jamais está inativo, que ele não precisa esse repouso. Ele diz que os laços energéticos entre o corpo espiritual e o teu corpo biológico, eles se afrouxam durante o período da noite, né? Dando uma maior facilidade para o despreendimento. Por quê? Porque o teu corpo de noite, né, a gente está mais relaxado, óbvio, né? Então, a tendência que o teu corpo, teu espírito saia é muito mais fácil, né? Então, esse desprendimento é natural, certo? Aí, mais para frente, ele vai perguntar assim, a pergunta 402, como é que eu posso saber se eu estou fora do corpo ou não? E aí os espíritos vão responder para ele que pelos sonhos, que enquanto o corpo repousa, o espírito dispõe de mais faculdades do que acordado, do que na vigília. Tá? Então, olha bem as dicas que ele já está te dando ali. Essas tendências, quando a gente está no sono, muitas vezes a gente tem um sonho de que saiu voando, né? As pessoas até meio que se assustam, assim, por causa do que está acontecendo. Tem gente que sonha que está caindo no abismo, né? São várias situações. Então, isso nada mais é do que o que tu está fazendo durante a noite. Porque a tua alma, ela tem uma capacidade muito maior que o teu corpo biológico, né? Tu não fica preso aqui à matéria. Então, por isso que tu tem muita mais facilidade para fazer determinadas coisas. Inclusive, muitas vezes, voar, que a gente tem aquela sensação, né, de estar voando também. Então, ele fala assim, ó, tu pode conhecer o passado e algumas vezes a previsão do futuro. Isso, muitas vezes, aquele déjà vu, né, para frente ou para trás.
Então, tu também pode acontecer esse tipo de situação. Adquire maior energia e pode entrar em comunicação com os outros espíritos nesse mundo ou em outro. Olha só o que ele está dizendo, né? Então, se tem alguém, por exemplo, um parente que desencarnou, eu também posso entrar em contato com ele, que é muitas vezes o que as pessoas gostariam de ter, né? Uma comunicação com aquele ente que você foi, aquele ente querido. Isso acontece direto durante a noite. É claro que a gente acaba não lembrando, né? Muitas vezes não lembrando, até mesmo, dependendo da situação, para nos preservar do que a gente viu fora do corpo. Porque a gente não vê só coisas agradáveis, né? O que acontece, na maioria das vezes, é que a gente não lembra. A gente fala com os nossos familiares que se foram e acaba não lembrando, né? Muitas vezes, a maioria das vezes, não, né? Porque tu sai com teus paracérebro, cérebro espiritual, vamos dizer assim, né? E ao momento que tu encaixa nele o teu espírito no teu corpo, quando tu volta do desdobramento, então essas reminiscências, aquilo que tu vivenciou lá fora do teu espírito, ele não tem essa capacidade de lembrar total. Então muitas vezes durante os dias aquilo vai vindo, muitas vezes vem como um download. Às vezes tu vai, né? Parece que eu pensei, aconteceu tal coisa, eu falei com fulano. Então, às vezes, aquilo vem vindo devagar. Tem gente que tem mais facilidade para isso, né? Nem todo mundo é igual. Eu vou fazer vários vídeos, porque agora no início do mesmo tema, eu não consigo postar vídeo mais de 15 minutos. Ok? Então, vou continuar e vou pedir para vocês, mais uma vez, não esqueça de deixar o seu like, né? Dá uma força pro canal aí. Eu não pretendo, não vivo disso, né? Todo mundo sabe. Então, eu gostaria muito de te convidar para te inscrever no canal. No próximo vídeo, nos falamos no próximo vídeo, então.